yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou o Marques, terça-feira no Rio de Janeiro, estamos vindo aqui com mais um vídeo, ontem fizemos uma live bem legal, aliás, ativa aqui o sininho, dá um like aqui nos nossos conteúdos, tudo que você achar bacana, compartilha para os amigos vascaínos, para todo mundo, siga a gente lá nas redes sociais, então @SerVascoOficial, mesmo Oda Oficial é o Oda Ser Vasco. Então, vale tanto para Instagram, quanto para Twitter, quanto para TikTok, enfim, vale para tudo, mesma descrição. Então, deem essa moral para a gente lá também, por aqui também. A gente segue trazendo os conteúdos, às vezes tirando até leite de pedra, mas eu acho que o que não falta é tema para o nosso Vasco. Falando nisso, vamos começar dando os parabéns para o nosso zagueiro Odivan, cinquentinha, 5.0, parabéns, muita saúde, que Papai do Céu te dê muita vida longa, se Deus quiser. Bom, falando um pouquinho aqui do nosso Vasco, né? Como eu falei, o Vasco que vem treinando, né? Obviamente sem o Léo Jardim, que está na seleção, e sem o Galdames, que vem sendo poupado, né? Porque ele veio de uma temporada lá fora, emendando aqui com o Vasco. Então é outro que também vem fazendo um trabalho devagar à parte na musculação. Então são praticamente esses dois, o resto do time vem treinando. Ontem, inclusive, fizeram um treino aberto à imprensa. O Emiliano falou um pouco depois do jogo, né? Deu uma entrevista muito neutra, muito sem grandes novidades. Acho que também ninguém esperava nada diferente. A gente, inclusive, na nossa live ontem falou um pouquinho sobre isso. Do desafio que é, né, você buscar motivação e estímulo nessa primeira metade dos 27 dias, né, como o Vasco veio já num ritmo muito forte nesse primeiro trimestre de jogos oficiais. Eu acho que ritmo de jogo não falta, mas a gente acredita que só na segunda metade é que a gente vai começar a ver time mais definido, contratação que pode estar chegando nesses dias para poder compor. Na nossa live ontem a gente fez até, foi bem legal, aquele debate sobre como que está o elenco hoje, e não por acaso a gente terminou concluindo de que o Vasco precisa fundamentalmente de um meio de campo e de um atacante de lado, né? São as duas posições que o Vasco é muito carente. A gente ainda situa uma lateral direita que, de fato, se a gente tiver que dizer uma grande decepção com esse início de ano como posição é a lateral direita, né? Talvez o Puma a gente já esperasse um pouco, mas eu acho que o péssimo início de ano do Paulo Henrique e o Rojas, que talvez não tenha surpreendido, de fato jogou aquela posição ali muito para baixo, preocupando um pouco. Por isso que a gente juntou a lateral direita com o meio de campo, com esse atacante de lado, como posições que a gente entende que são importantes. Aí sim, com os outros 8 jogadores, a gente aproveita quem está lá dentro, quem está nesse elenco, e aí forma um time que a gente entende que possa ser competitivo para começar o Campeonato Brasileiro, né? Se vai ser um time ideal para a gente dar continuidade, vamos ver, tem a janela lá do meio do ano. Mas vamos aguardar. O Vasco, inclusive, quer marcar um amistoso contra o América Mineiro para o dia 6, já ali um diálogo bem adiantado entre os dois clubes, um acordo, né? Seria um amistoso fechado em São Januário, para o dia 6, talvez seja importante, para que o Vasco faça esse coletivo de luxo e se prepare. O Vasco que deve estar estreando ali no dia 13 ou 14 ou 15 de abril contra o Grêmio em São Januário, né? A estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Bom, falando de Vasco e saindo um pouco das 4 linhas, mas que é importante, já que a gente vai ter amanhã uma coletiva do Pedrinho, então a gente vem falando muito, falamos isso, reforçamos isso ontem na nossa live, de que essas 48 horas são fundamentais para o Pedrinho dizer que veio. Então a gente espera que amanhã seja uma coletiva bastante agregadora, bastante construtiva. Pedrinho, olho no olho. A torcida está criando uma expectativa alta para o que você vai falar amanhã. A gente que hoje teve uma notícia triste com relação ao futsal, principalmente pelo esporte que é o esporte que projetou o nosso presidente Pedrinho, e a gente hoje leu que o Vasco, que nem bem entrou na Liga de Futsal para o Campeonato Brasileiro, já estará sendo retirado. Me parece que o anúncio oficial é no dia 1º, agora de abril, né, quando vai ter o sorteio da competição, e devem comunicar que o Vasco estará fora. O que é péssimo, o que é ruim, já que a gente comenta tanto que a gente cobra do Pedrinho que ele tem um papel fundamental no futebol junto a 777, mas quando a gente olha e percebe que o que está dentro do guarda-chuva do associativo, logo do Pedrinho, que é esportes olímpicos, esportes amadores, estado de São Januário, mas acho que principalmente
os esportes olímpicos. A gente viu outro dia que a base do basquete acabou, né, com o Ortega fazendo um pronunciamento. Agora é o futsal. Então, assim, o Vasco que vem definhando nos esportes olímpicos, a expectativa que era lá no alto para que isso pudesse ser impulsionado com a entrada do Pedrinho. Até agora não foi, mas como eu falei, tomara que o Pedrinho amanhã, na coletiva dele, ele surpreenda a gente, que ele fale bastante coisa que hoje a gente não está enxergando e que de fato a gente consiga ter nele, sim, um braço da torcida, um agente da torcida, para que faça uma boa gestão, para que torne o Vasco um clube protagonista, não só no futebol, mas também em todos os outros esportes. Vamos aguardar. Volto a dizer, Pedrinho, expectativa alta para o teu pronunciamento amanhã. Não decepcione essa torcida que está depositando tanta coisa em você, parceiro. Pelo amor de Deus. Vamos aguardar amanhã. Inclusive, nossa live de amanhã à noite vai ser um react da coletiva do Pedrinho. Então a gente vai vir aqui amanhã, excepcionalmente. Essa semana não será na quinta a nossa live, vai ser amanhã. E vamos fazer um react, vamos falar bastante da coletiva do Pedrinho. Tomara que com um sorriso no rosto e não que a gente fique puto, como a gente vem ficando com os últimos pronunciamentos. Bom, por hora é isso. Queria pedir para que vocês novamente ativem aqui o sininho, deem um like nos nossos conteúdos, sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, mesmo modo oficial é o Oda Ser Vasco, então deem essa moral para a gente lá, deem essa moral para a gente aqui, continuaremos vindo com os nossos conteúdos. Amanhã estamos de volta com a live, atento à coletiva do Pedrinho e ó, aqui é Vasco, porra.